capítulo 2, o verso 11 e o verso 12. Assim diz o texto sagrado: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por podermos ter acesso à Tua Palavra. Pai, um acesso com entendimento, visto que o Senhor nos tem dado o Teu Espírito, e é o Teu Espírito que ilumina a nossa mente para compreendermos, ó Pai, as Tuas verdades. Obrigado, ó Pai querido, por poder estar aqui como instrumento Seu, um vaso de barro, para poder edificar, ó Pai querido, a Tua igreja sedenta, Pai querido, de conhecer o Senhor e de ter intimidade com o Senhor, através da Tua santa palavra. Eu suplico, ó Pai, o auxílio do Teu Espírito Santo, para fazer com que eles possam reter no coração só o que vem do Senhor. Dá, ó Pai, o discernimento vindo de Ti. Eu oro, ó Pai querido, para que Tu me capacite como instrumento Teu, me capacite como vaso de barro, para que a excelência seja Tua. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Irmãos, poder sentar. Nós vimos aqui no contexto anterior 3 eventos realizados por Cristo Jesus através do poder e da bondade de Deus. Esses eventos nós encontramos aqui no verso 5 e no verso 6 de Efésios, né? Aqui no capítulo 2, os versos aqui anteriores. Nós vimos no verso 5 que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. No verso 6, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E também no verso 6, que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Está aqui no contexto anterior, capítulo 2, verso 5, verso 6, que diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já esse texto que nós acabamos de ler aqui, o verso 11 e o verso 12, ele faz parte de um contexto que é do verso 11 até o verso 22. E esse texto aqui, do verso 11 até esse parágrafo, do verso 11 até o verso 22, ele pode ser dividido em 3 partes. Do verso 11 e o verso 12, nós podemos falar que vem a ser a separação, que é o retrato de uma humanidade alienada, ou o que éramos em Cristo. Do verso 13 até o verso 18, nós podemos chamar aqui de reconciliação, que é o retrato de Cristo, que faz a paz, ou o que Jesus Cristo fez pelos pecadores. E do verso 19 até o verso 22, nós podemos chamar de unificação, que é o retrato da nova sociedade de Deus, ou que agora viemos a ser. Nós vimos aqui no começo desse capítulo, do verso 1 até o verso 3, o retrato que o Paulo ele faz acerca da humanidade caída, da humanidade sem Cristo, da humanidade separada de Deus. E Paulo ele mostra isso, o retrato dessa humanidade, mas de uma forma ampla, onde ele relata a condição do homem sem Deus, tanto em relação aos judeus, como também em relação aos gentios. Mostra que eles estavam separados de Deus, mostra que eles estavam mortos em suas ofensas e pecados, e eles estavam também sujeitos à ira de Deus. E Paulo então faz isso, o retrato da humanidade sem Cristo, do verso 1 até o verso 3. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o verso 11 e o verso 12, Paulo ele também mostra
a característica, a condição do homem sem Cristo. Mas agora ele só fala acerca dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios é todo aquele que não era judeu. E Paulo então ele faz o retrato, mostra qual era a condição da humanidade, mas agora relacionada só aos gentios, a condição deles sem Deus. Vamos então aqui ao texto, a partir do verso 11, ele começa fazendo aqui uma afirmação: vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A circuncisão vem a ser o que nós chamamos hoje de fimose. Paulo quer que os gentios, eles venham se lembrar que os judeus, que eram chamados aqui os da circuncisão, tratavam eles com desprezo, com descaso, chamando a eles de incircuncisos. A circuncisão era um símbolo externo pelo qual o povo de Deus era então marcado e distinguido em relação aos demais. Então, a ausência dessa marca, a ausência dessa circuncisão, também se caracterizava que era o povo que não fazia parte da aliança, era o povo que não tinha comunhão com Deus, era o povo que não tinha a marca dos que eram chamados e escolhidos por Deus. Assim, os judeus, eles chamavam todos os demais, todos os que eles consideravam como gentios, como sendo incircuncisos, como sendo profanos, como sendo os corruptos. Paulo então, ele quer que os efésios, eles possam ver isso. Olha, vocês da igreja de Éfeso, vocês que eram gentios, vocês não tinham a marca da promessa, vocês eram vistos como incircuncisos, vocês eram chamados com desprezos pelos judeus, por aqueles que faziam parte da circuncisão, vocês não tinham aliança com Deus, vocês eram realmente como o povo profano, como o povo que não tinha Deus, que não fazia parte da aliança. Ele diz isso aqui no verso 11: vós que noutro tempo éreis gentios na carne, chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Calvino, ele, acerca desse texto, ele diz o seguinte: lembrai-vos de que quando vivias incircuncisos, eres estranhos a Cristo, alheios à esperança da salvação, excluídos da igreja e do reino de Deus, de modo que não desfrutáveis de nenhum relacionamento com Deus. Era essa a condição dos gentios. Não eram circuncidados, não tinham a marca da aliança, essa aliança que Deus fez com o povo de Israel através de Abraão. Vemos essa aliança em Gênesis capítulo 17, do verso 10 ao verso 14, onde está escrito: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da descendência, com efeito será circuncidado, o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne o prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Agora, é bem verdade que esses rótulos externos, que essa marca de circuncisão, elas são
insignificantes. Na verdade, elas não têm nenhum valor. O que importa realmente era a circuncisão feita por Deus, a circuncisão espiritual. Essa que era importante. E essa circuncisão espiritual feita por Deus, ela era feita no coração, e ela era necessária tanto para gentios como para judeus, e ela estava disponível para ambos. Essa circuncisão a espiritual feita no coração, essa que era a importante. Vejamos, Romanos capítulo 2, o verso 28 e o verso 29 diz: porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão o que é o exteriormente, na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Filipenses capítulo 3, o verso 3 diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao verso 13 diz: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Essa era a circuncisão importante, a circuncisão espiritual, a feita no coração, a circuncisão feita por Deus, essa que realmente distinguia e caracterizava o povo de Deus. Mas a grande questão é que esses gentios, no qual Paulo está falando aqui no verso 11 e no verso 12, eles não tinham a circuncisão externa, a circuncisão na carne, feita pelo homem, e em virtude disso, eles eram desprezados pelos judeus, e eles também não tinham a circuncisão espiritual, feita no coração, feita por Deus. Desta forma também, eles não tinham a Cristo, eles eram profanos, eles eram alheios à aliança, eles eram incircuncisos, eles estavam separados de Deus, eles estavam condenados, eles não eram reconhecidos como povo de Deus, visto que eles não tinham a incircuncisão, quer seja externa, quer seja no coração. É isso que Paulo quer que os efésios, que a igreja de Éfeso possa entender. Ele diz aqui, vós no outro tempo, verso 11, vós no outro tempo eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Vocês estavam separados, alheios às alianças, vocês não faziam parte do povo de Deus. Continuando aqui no verso 12, ele diz: que naquele tempo estáveis sem Cristo. Por eles estarem sem Cristo, eles estavam sem todas as manifestações de Deus que foram outorgadas, que foram dadas a eles, no qual Paulo ele mostra aqui nos versos anteriores, que ele diz aqui do verso 4 ao verso 10. Do verso 4 ao verso 10, Paulo mostrou as bênçãos que eram dadas a eles, que foram dadas a ele, a condição que eles estavam agora, por eles estarem em Cristo. Mas antes, sem Cristo, eles não tinham essas bênçãos, eles não tinham essas bênçãos. Segundo a João, o verso 9 diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Por eles não terem a Cristo, eles também não tinham as manifestações de Deus sobre eles. João capítulo 12, verso 26: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eles estavam sem Cristo, então
honrados. Deus não se manifestava sobre eles. E todas as bênçãos que foram colocadas aqui do verso 4 até o verso 10, que só era disponível a eles, por eles estarem em Cristo, eles não tinham essas bênçãos. É o que Paulo fala aqui no verso 3, mas agora em Cristo Jesus, mas agora vocês estão em Cristo Jesus. Outrora vocês não estavam, e outrora vocês não tinham essas bênçãos. Quais são essas bênçãos que eles não tinham? Por exemplo, eles estavam mortos. Aqui no verso 5 diz: vos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, se eles estão vivos, é porque eles estão agora em Cristo. Mas sem Cristo, eles estavam sem essa bênção, eles estavam mortos. Outra realidade, eles estavam eternamente separados de Deus após a morte e sem honra. Porque aqui no verso 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O ressuscitar, o estar assentado no lugar celestial, só foi possível, essa condição que eles estavam agora, por eles estarem em Cristo. Mas Paulo está lembrando que outrora, sem Cristo, eles não tinham essa bênção. Eles estavam eternamente separados de Deus, eles estavam mortos espiritualmente, eles estavam sem honra. Paulo quer que eles lembrem que eles não desfrutavam da bondade e do favor de Deus, visto que essa bondade, esse favor de Deus, só lhe era possível por eles estarem em Cristo. Mas antes, outrora, eles como incircuncisos, sem Cristo, eles não tinham essa bênção. Aqui no verso 7 diz: as abundantes, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Essa riqueza, essa graça, essa benevolência, só lhe foi outorgado a eles por eles estarem em Cristo. Mas outrora, sem Cristo, eles não tinham essa manifestação de Deus sobre eles. Eles estavam unidos à velha natureza, a natureza adâmica. Se agora eles eram nova criatura, isso foi por causa deles estarem em Cristo. É o que ele diz aqui no verso 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O ser uma nova criatura, o ser separado da velha criatura, o estar agora em Cristo, essa bênção que eles tinham, era em virtude deles estarem em Cristo. Mas Paulo quer que eles relembrem que naquele tempo eles estavam sem Cristo. É o que diz aqui o verso 12, que naquele tempo estavam sem Cristo. Ou seja, todas essas bênçãos que ele falou do verso 4 até o verso 10, no contexto anterior, que era decorrente, que era consequência deles estarem em Cristo, todas essas bênçãos eles não tinham sobre eles, não tinham sobre a vida deles. Eles estavam, verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Ele continua: separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. A referência aqui é a promessa feita por Deus a Abraão. Israel, ele fora realmente o povo escolhido, pelo qual Deus se revelava para o povo de Israel e reinava sobre eles. Era o povo da aliança, eram os judeus, a quem Deus os escolheu para se revelar e para se manifestar neles. Os gentios estavam separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas. Todas as promessas que Deus havia feito foram para o povo de Israel, mas eles não faziam parte dessas promessas, não faziam parte do povo de Deus. Eles eram alheios a essas promessas. Romanos capítulo 9, o verso 4 e o verso 5 diz: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto,
e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Salmo 147, o verso 19 e o verso 20, a parte A diz: mostra a tua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Foi para com o povo de Israel que Deus se revelou através das suas promessas, através dos seus profetas, através então da sua lei, através dos seus escritos. Foi para os judeus, para o povo de Israel, que aprove a Deus se manifestar e se revelar e se fazer conhecido. Paulo quer que eles entendam, que a igreja de Éfeso aqui entenda, que outrora eles estavam separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Era esta a condição deles. Não eram o povo que conhecia a Deus, não fazia parte das alianças e das promessas que Deus tinha para eles. Continuando no verso 12: não tendo esperança, embora Deus planejasse incluir também os gentios no seu projeto, no seu plano de salvação, por eles não fazerem parte da aliança, por eles não conhecerem os escritos, por eles não estar fazendo parte ali do povo de Israel, eles não tinham a esperança sobre a vinda de um Messias. Eles não estavam esperançosos sobre a promessa da vinda do Messias. Então, por mais que houvesse um projeto de Deus incluir também os gentios nesse plano de salvação, por eles não saberem, eles não tinham esperança. Eles não estavam ali com o coração almejando a vinda do Messias. Eles eram sem esperança. Efésios capítulo 3, do verso 4 ao verso 6 diz: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Outrora isso não havia sido revelado a eles, e por eles então não saberem desse plano, não fazerem parte da aliança, não conhecerem os profetas que estavam trazendo a revelação de Deus, eles eram um povo sem esperança. Paulo quer que eles entendam isso. O verso 12: naquele tempo estavam sem Cristo. Todas as promessas, todas as bênçãos que vocês têm agora, vocês já as têm por estar em Cristo, mas antes vocês não tinham essas bênçãos. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, e vocês também não tinham esperança. E ele termina o verso 12 dizendo: e sem Deus no mundo. Embora Deus revelou-se para toda a humanidade através da natureza, não deixando o mundo sem um testemunho, os gentios, esses que estavam separados, alheio a alianças, eles suprimiam a verdade de Deus e eles voltaram-se para a idolatria. É em virtude disso que Paulo diz aqui que eles estavam sem Deus no mundo. Atos capítulo 14, do verso 15 ao verso 17 diz: e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Eles tinham esse testemunho, eles tinham através da criação, de tudo quanto Deus revelou através da natureza, o testemunho acerca de Deus.
mas ele suprimiu essa verdade e voltaram-se para a idolatria. Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 23 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Sendo assim, eles não tinham nenhum conhecimento do verdadeiro Deus. É isso que o retrato que Paulo nos dá acerca dos gentios. Ele diz, no verso 11 e no verso 12: vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Vocês não faziam parte da aliança, vocês não tinham a marca, vocês não tinham comunhão com Deus. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Todas as bênçãos que vocês têm hoje, outrora vocês não tinham, porque vocês não tinham Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, a promessa que Deus havia feito para Abraão e escolhido o povo de Israel para se manifestar através deles. Os gentios não estavam incluídos, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Essa era a condição, o quadro no qual Paulo quer que os efésios reconheçam e vejam. Agora, eu gostaria que vocês vissem aqui o verso 11, como ele se inicia. Olha como inicia o verso 11, volte aí com a sua Bíblia aberta. Paulo ele diz assim: portanto lembrai-vos, portanto lembrai-vos. Esse portanto está ligado a tudo o que Paulo falou do verso 4 até o verso 10. Esse portanto está ligado à condição deles que pela graça foram salvos, deles que agora não estão mais debaixo da ira de Deus, deles que agora foram vivificados juntamente com Cristo, e pela graça eles foram salvos, eles ressuscitaram juntamente com Cristo, e eles estão assentados nos lugares celestiais. Esse portanto está ligado ao que o que Paulo acabou de dizer, que eles são nova criatura, é o que diz o verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Esse portanto está ligado à condição que eles estão agora, o andar deles. Eles já não andam mais segundo o curso deste mundo, mas eles andam segundo as boas obras que Deus outrora havia preparado para eles. Esse portanto está ligado à condição deles agora. Mas Paulo lhe diz: portanto lembrai-vos de que. A grande questão que Paulo está nos mostrando aqui é o seguinte: quanto mais você se lembra do que você era, da condição que você estava, de quem você era separado, alheio a Cristo, mais você vai valorizar o que você é hoje. Portanto, se lembre do que você era, porque se você se lembrar da condição que você estava, separado de Deus, incircunciso, não fazia parte das promessas, se você se lembrar que você estava morto espiritualmente, que você estava debaixo da ira de Deus, se você se lembrar de todas essas coisas, mas que agora em Cristo Jesus você é nova criatura, você é filho de Deus, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, você vai dar mais louvores, você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais apaixonado por Cristo. Se você se lembrar de quem você era, você vai dar mais valor do que você é agora. Se você se lembrar da condição que você estava,
você vai valorizar mais quem você é agora, como templo do Espírito Santo, como filho de Deus, como a condição que você se encontra agora. Se você se lembrar do que você ora, do que você era, você vai dar mais alegria, mais louvor, e você vai ficar mais feliz por agora poder entrar no lugar santo dos santos e ter comunhão com Deus. Lembrai-vos do que você era, porque só assim você vai valorizar quem você é agora. Vamos ler o Salmo 84, do verso 1 até o verso 12. Salmo 84, do verso 1 ao verso 12, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha os seus filhos. Até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferir estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um só escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. Que possamos nos lembrai-vos do que vocês eram. E se nós nos lembrarmos, vamos dar muito mais valor do que nós somos agora em Cristo Jesus. Que Deus assim nos ajude. Ó Senhor, obrigado. Obrigado, ó Pai, pela condição que nós nos encontramos agora. Obrigado, ó Pai, pelo teu favor, no qual nos foi dado sem nós termos nenhum mérito. Obrigado porque agora somos teus filhos, somos o templo do teu Espírito. Nós temos comunhão contigo, nós temos paz com o Senhor, nós podemos entrar na tua presença, nós podemos, ó Pai querido, estar diante de ti, nós podemos, ó Pai querido, falar contigo e temos a certeza que o Senhor nos ouve. Nós podemos ler a tua palavra e termos a compreensão dela, visto que o teu Espírito Santo nos esclarece. Que possamos, ó Pai querido, nos realizarmos no que nós temos e no que nós somos hoje, Senhor. Que nós possamos dar valor à tua palavra, valor a ter acesso a ti, valor ao ter comunhão contigo. Que possamos valorizar esse momento de culto, esse momento de adoração, porque outrora, Pai querido, nós servimos aos ídolos. Que possamos dar valor ao que nós temos, ao que nós somos, ao que nós podemos em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, pelas tuas verdades, pelo que o Senhor, ó Pai, nos fazer lembrar. Obrigado, ó Deus. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém.